Olá, boa noite. Boa noite. Prefeitura de São Caetano revoga contrato de gerenciamento de gastos. Contrato que envolve empresa que a atual secretária de governo trabalhou. São Caetano estuda mudanças em aplicação de multa pela Zona Azul. Em nossos estúdios, 2 vereadores comentam o assunto. O presidente da Câmara, Pio Mielo, e o líder do governo Auríquio na Câmara, Tite Campanella. Envie mensagens pelo WhatsApp, anote aí, 942429397. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho. O Grande ABC Notícias está começando. A política está agitada aqui em São Caetano do Sul. E para falar mais sobre os últimos fatos, os últimos acontecimentos da política de São Caetano do Sul, recebemos em nossos estúdios 2 personalidades da política, 2 autoridades aqui que conhecem de perto o dia a dia da cidade. Primeiro, cumprimentando o presidente da Câmara de São Caetano, mais uma vez abrindo espaço na agenda para estar conosco, atualizando as informações, Pio Mielo. Pio, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro. Boa noite, Amanda. Boa noite, Tite, vereador, líder de governo. É uma honra mais uma vez estar aqui nesse importantíssimo canal de informação que traz a política do dia a dia para perto do cidadão, da cidadã, da política da nossa cidade. Seja bem-vindo, Pio. E está também aqui na TV Grande ABC o líder do governo Auríquio na Câmara, Tite Campanella. Boa noite, Tite. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente com o meu presidente, o Pio Mielo. Vamos falar um pouquinho sobre São Caetano, debater um pouquinho os assuntos da cidade e levar informação para a população, que é o mais importante. Isso, mais uma vez, desde já agradecendo a presença dos 2 vereadores, sempre solícitos, atenciosos aqui, no intuito de falar do dia a dia da cidade, da política de São Caetano e principalmente dos últimos fatos aqui da cidade. Até começar pelo mais recente, Pio e Tite, hoje saiu a publicação da revogação da contratação de uma empresa que, segundo informações, teria ligação com a atual secretária de governo de São Caetano do Sul, Patrícia Florencio. Nós temos inclusive imagens das publicações dos atos oficiais, tanto de quando o contrato foi publicado pela primeira vez, o serviço prestado, o objeto da licitação, a empresa para fazer justamente o gerenciamento e o saneamento de gastos da Prefeitura e pode passar a produção depois esta publicação de hoje dos atos oficiais da Prefeitura de São Caetano, a revogação. Até esse momento a Prefeitura não se posicionou sobre o porquê da mudança e a gente quer justamente começar com esse fato repercutindo com os vereadores. Tite Campanella, líder do governo na Câmara. Na sua visão, o cancelamento aconteceu por conta da repercussão que teve e das informações de possíveis ligações entre a secretária de governo e integrantes e ela mesmo ter trabalhado nessa empresa? Leandro, veja bem, na coisa pública, todo passo ele é muito delicado, né? Você tem que ter muito tato para poder, para saber onde é que você está indo, para onde você está caminhando. O fato da Patrícia ter sido funcionária da empresa, obviamente que cria uma suspeita. Na minha humilde opinião, uma suspeita infundada e vou dizer por quê. Mas gera uma suspeita e nós temos que dar uma resposta para a sociedade. A Patrícia foi uma grata surpresa, ela veio para São Caetano do Sul, junto da equipe do Jefferson, que é o nosso secretário da Fazenda, e vocês vão se lembrar disso, nós fizemos não houve transição de governo, né? Quando a gente assumiu, no dia 2 de janeiro, entramos na prefeitura, o governo Auríquio entrou na prefeitura com os seus diretores e seus secretários. Até então não havia nenhuma informação do governo anterior sobre o que a gente tinha, nem senha de computador, nem saldo no banco, a gente não tinha absolutamente nada. Então isso demandou um esforço muito grande dessa equipe econômica, da equipe administrativa, da qual a Patrícia fazia parte. E ela se destacou de tamanha maneira pela capacidade, pela competência e pela inteligência dela, que alguns meses depois ela foi alçada ao cargo de secretária de governo, que numa nova estrutura administrativa vai estar
coordenando a Subsecretaria de Relações Intergovernamentais, a Comunicação e o DTI. Então ela foi premiada pela competência, pelo trabalho que ela tinha feito com a gente e pela inteligência. E vejam que coisa interessante. Esse contrato dessa empresa, acho que é MGCom. Isso, MGCom. É um contrato para desenvolvimento de um aplicativo muito interessante. Eu já falei para vocês do Aldesp. Isso, na última participação falou. O Aldesp é um sistema do Tribunal de Contas. Tudo que eu faço na prefeitura eu tenho que informar online no Tribunal de Contas. Vou começar uma licitação, o orçamento inicial para saber quanto custa determinado produto, que abre o meu processo, já tem que ser enviado para o Tribunal de Contas através da Aldesp, um sistema que eles fizeram lá, que é a auditoria de todos os passos do governo. E esse aplicativo que essa empresa desenvolveu, exatamente isso, ele daria informação, dá a informação para o munícipe online do que está acontecendo. Tudo que eu informo para o TCE, através do Aldesp, vem para esse aplicativo, e esse aplicativo você tem no seu celular. Então era mais um passo que a gente estava dando na busca da transparência, e a gente não vai, obviamente, sair fora desse caminho, nós vamos fazer de uma outra forma. Mas a mulher de César não basta ser honesta, também tem que parecer honesta. A gente não poderia, dado o envolvimento que a Patrícia tinha com a empresa, ter trabalhado na empresa até o ano passado, essa mesma empresa ser a vencedora do certame, não parecia adequado que esse contrato continuasse figurando. Então ele foi revogado no dia seguinte. E é importante, Tite, só para complementar, antes do Pio falar também, muito foi questionado, inclusive pelas redes sociais, e aqui a gente sempre fala que tem que filtrar a informação da rede social, o questionamento por que de uma empresa de Ribeirão Preto, se não tinha nenhuma outra empresa mais próxima que poderia fazer um trabalho nesse intuito de sanear e de colocar as finanças em dia, ou ter mecanismos e aplicativos para fazer um controle rigoroso nesse aspecto. Nós não temos como, na legislação brasileira, você não tem como delimitar territorialmente as empresas que podem participar. Isso às vezes também é um problema. Já houve casos em que uma empresa de Minas Gerais ganhou uma concorrência para vender remédio e simplesmente não entregou o remédio. Aí você tem que começar uma nova licitação, você fica sem remédio, então você não pode. A gente gostaria, por exemplo, de incentivar o comércio local, a indústria local, de fazer uma licitação apenas para as empresas sediadas aqui, mas a legislação não permite. Então isso é aberto para o Brasil todo mundo pode participar de todas as licitações que a Prefeitura realiza. E a Câmara também, né? Presidente, a sua opinião sobre esse assunto? Acho que o líder colocou muito bem. Do ponto de vista legal, do ponto de vista da operação, em tese não havia nenhum problema. Todo o processo licitatório, hoje eu sou um ordenador de despesas na presidência da Câmara, passa por uma série de crivos jurídico, financeiro, dos meios de fiscalização, que dificilmente hoje há algum tipo de favorecimento, de endereçamento ou de preferência para algum. Agora, do ponto de vista do constrangimento, do ponto de vista até ético, não caberia, né, uma pessoa ex-funcionária de uma empresa ser agora o ordenador de um serviço daquela própria empresa. Mas isso não deveria, até pelo que o Tite falou, partir dela mesma, tendo em vista que ela, como secretária de governo, assinou o encaminhamento para prestação de serviço por parte dessa empresa? Mas aí eu não participei do processo, eu tive pouco contato com a secretária, com a Patrícia, e deste pouco o contato que eu tive com ela, eu tenho a impressão de uma profissional extremamente competente, correta, séria, com uma conduta até então irreparável. Quando você está num processo licitatório, por exemplo, a Câmara tem lá alguns processos em andamento. Eu não acompanho par e passo qual é a empresa que está melhor ou pior posicionada. Quem faz isso é o departamento licitatório e o jurídico. Vem para o presidente assinar. Né? Ao final do processo, essa que foi que apresentou o melhor preço, a melhor condição, assina. Eu creio que foi competência da empresa, não li o objeto, não sei quais são as prerrogativas deste contrato, mas a empresa venceu o certame, foi publicado, e aí no instante, aos 48 do segundo tempo, se apontou que era essa empresa onde teria tido uma ligação com a secretária. Eu também não participei da conversa, provavelmente o líder também não, de governo. Então, eu não sei se não foi ela mesmo que se posicionou, que se prontificou, que tenha pedido a exoneração, a revogação do contrato. Porque se estava tudo certo, por que foi revogado no dia seguinte?
Depois da repercussão na rede social. Pela questão política, né? É questão política. Aí é uma postura, assim, eu acho que primeiro o governo acertou do trâmite e acertou em pedir a revogação deste contrato, para que não tenha nenhuma mácula, para que não tenha nenhum constrangimento ou nenhuma dúvida, né? Nós temos que fazer a coisa correta e mostrar que está correta. Então, o prefeito tomou uma decisão, que é uma decisão exclusivamente que cabe ao chefe do executivo. Ele tomou uma decisão, a meu ver, extremamente assertiva. Isso já foi anunciado para a Câmara ontem de maneira preventiva, por isso que a Câmara já se posicionou de maneira solidária ao prefeito nesta decisão, e hoje foi publicado de uma decisão que tomou-se ontem. Eu acho que o prefeito agiu rapidamente quando encontrou uma falha no processo, e agora é tomar cuidado, se averiguar para que não haja outros Mas problemas. A licitação vai ser colocada, uma nova empresa vai ser contratada para prestar esse serviço que está no objeto da licitação. De novo, assim, eu não sei responder especificamente sobre este processo. Mas quando o prefeito sinalizou, ele indicou algo nesse sentido? O serviço, pelo que o prefeito nos explicou, ele é extremamente importante para a cidade. Ele cria um aplicativo onde faz uma relação direta entre várias ações de governo. Eu não sei se aí um desconhecimento, independência de poderes, a correria que foi hoje. Ele revogou imediato este contrato. Agora eu não sei se chama a segunda ou a terceira colocada ou se abre um novo certame, que eu acho que deveria, a minha opinião, é o que eu sugeriria se consultado fosse, que este processo inteiro fosse revogado, né, e fosse aberto um novo certame, dada a importância do serviço. Veja bem, até inclusive, no caso da revogação completa desse certame, num novo certame com outros ordenadores de despesa, com um outro pregão, essa mesma empresa pode ganhar novamente. Ela não pode ser alijada do processo simplesmente por causa disso. Porque fala-se em economia, mas a empresa gasta 400 mil? Até para passar didaticamente para quem está em casa. Isso, porque desde o começo da gestão, o prefeito Auric tem falado muito em questão de cortar gastos, de cortar custos, na Câmara da mesma forma, todos os gestores. Aí você contrata uma empresa por quase R$500 mil para fazer também algo nesse sentido. Qual que na ponta é a prática disso e o benefício disso para o cidadão? É um aplicativo que ele vai fazer uma interlocução entre os sistemas e na ponta o cidadão ganha de que forma com isso? Ganha, na minha opinião, ganha na transparência. Você fala em 400 mil no valor global, em um ano você está falando em R$35 mil por mês aproximadamente, que é o custo de confecção, implantação, manutenção e alimentação do sistema, né? Como a gente disse, ele tem informações frequentes. A qualquer instante pra você ter uma ideia, a Patrícia mesmo contou para mim na segunda-feira que esse ano aqui nós já respondemos a 600 notificações do Tribunal de Contas. Não são intimações. Então, assim, olha, qual que é o objetivo desse processo? O que está acontecendo nisso aqui? Por que esse edital ainda não foi publicado? Então, é muita informação que o Tribunal de Contas exige da Prefeitura, da administração. Então, dentro dos preços de mercado, R$35 mil por mês não é nada absurdo para você ter um aplicativo dessa monta. E outra, Leandro, hoje o maior ativo que um governo tem é a informação. Você dá transparência para a sociedade, e um aplicativo, uma solução, um sistema deste porte, ele até ajuda as próprias secretarias a entenderem que às vezes um serviço que está alocado em uma secretaria, que ela demanda um determinado serviço ou produto, já se encontra em outro e você pode otimizar. Então, o que esse sistema, alguns entendem ser gasto, eu entendo como sendo um investimento. É um investimento para a municipalidade. Hoje, eu vejo aqui na bancada 4, 5 aparelhos. 4, 5 aparelhos, então mostra que hoje a gestão de informação é extremamente importante e o objeto deste serviço era extremamente importante por conta disso. Então, eu acho que aqui não se discute a importância do objeto, a real necessidade que ele tem. Mas acho que nem na ponta a sociedade também não discute. Discute isso. Só a repercussão que teve e depois da repercussão a confirmação que teve, porque o prefeito também poderia vir publicamente defender a manutenção do que estava na licitação, que a gente sempre julga que seguiu as características e os encaminhamentos legais, e defender a permanência da empresa. Eu entendo, mas para que não haja nenhuma dúvida, como o líder disse, para que não haja nenhum constrangimento ou questionamento, não só político, mas jurídico,
tomou-se a decisão correta, mostrou-se quando revoga que não há nenhum tipo de preferência ou indicação, o que vale ao serviço. Se a empresa não atendeu por este critério, a decisão foi assertiva e correta em revogar e suspender e reiniciar o processo. Olha, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos internautas, muita gente acompanhando, e está acontecendo um verdadeiro debate paralelo aqui, que eu vou abrir com uma pergunta, né? Dizem que a secretária sairá de licença. Essa informação, ela está confirmada, Tite? O Pio chegou até a deixar escapar aqui ex-secretária, é isso mesmo? Porque ou foi... está acontecendo um debate paralelo em cima dessa pergunta, então eu vou fazer ela bem. Tem alguma informação concreta disso, Tite? Não, eu acho, na minha opinião, eu não tenho informação, porque é uma coisa que a gente até tem que deixar claro aqui. Apesar de eu ser líder de governo e o Pio ser um presidente que conversa frequentemente com o executivo, com o prefeito Auríquio, nós somos de poderes totalmente separados, né? Então a gente troca informações, conversamos, nos visitamos, dialogamos, mas são governos, são situações totalmente independentes, então a gente não participa do dia a dia da administração. Na minha humilde opinião, eu acho que não existe mais clima para a Patrícia ser secretária. E dizem até por conta que ela está grávida, essa informação foi confirmada pela própria prefeitura, mesmo que ela continuasse, teria direito à licença maternidade, e aliás questionaram de como teriam trazido a Patrícia sabendo que ela estava grávida. Não, e há um verdadeiro debate, porque aí tem gente aqui falando que ela não pode sair porque ela está grávida, outros falam que o que a gravidez tem a ver com mas isso. Esse ponto que o Tite comentou é importante. Na sua avaliação, depois desse episódio, não tem clima para ela continuar? Não, eu não acredito, porque hoje a sociedade exige medidas muito rápidas. Você tem que tomar atitudes muito rápidas. Você não tem muito tempo para ficar dourando pílula ou tentando consertar alguma coisa. Você tem que tomar medidas rápidas. Eu acho que a presença dela na Secretaria de Governo já não é mais adequada. Pio, concorda? Concordo, eu acho que o fato da moça estar grávida, eu acho que isso é irrelevante para o debate. Eu não sei se... Não, irrelevante é que só fazer os internautas sabem, mas é da natureza humana a mulher engravidar. Sim, mas né? aí só fazer um parênteses. Desculpa, Leandro, mas assim, com todo respeito a você, mas assim, esse tipo de comentário eu acho tão leviano para o debate, porque parece, assim, causa a impressão que o governo procurou bem, quem daqui está grávida, vem cá para eu te contratar. Não é o caso, ela não foi contratada porque estava grávida, ninguém... Mas o questionamento não é ela ter sido contratada por estar grávida, é que normalmente em qualquer processo seletivo, e temos mulher aqui, a mulher é questionada se ela está grávida, e nenhuma empresa contrata uma mulher que está grávida justamente por saber de todas as decorrências disso. Leandro, é nesse aspecto, Leandro, com todo respeito, eu, enquanto presidente da Câmara, eu desconheço que haja esse questionamento para todas as assessoras que lá são contratadas. Mais em cargos de confiança. Ainda mais em cargos de confiança. Eu acho que isso não cabe ao debate. Eu concordo com o líder, não há espaço, não há clima político. Eu acho que, respeitando a legislação, creio que se couber uma licença, ela deverá sair de licença. Se couber uma readequação funcional, deverá ser readequada, porque nós temos que respeitar a legislação por ela estar grávida, ponto. Agora, do ponto de vista político, ela continua à frente, a minha opinião, da principal secretaria de um governo, secretário de governo, o líder, inclusive, o Tite foi secretário em outra oportunidade, é a secretaria que faz interface com todas as outras secretarias. De fato, não há clima político, espaço político para ela conduzir, estar mantida à frente dessa Agora, pasta. Embora tenha a relação de independência entre os poderes, a Câmara e o vereador fiscaliza essencialmente o Executivo. Se não houver essa repercussão, ou a partir dessa repercussão, independente da posição do prefeito e do Executivo de São Caetano, a Câmara iria questionar sobre esse aspecto do vínculo ou possível vínculo da secretária com a empresa? Sem dúvida. A Câmara, e aí eu falo enquanto presidente, a Câmara hoje é uma Câmara extremamente ativa, uma Câmara extremamente presente no dia a dia da cidade.
ela é provocada no dia a dia dos atos oficiais. Nós temos toda uma estrutura jurídica que acompanha os atos da Câmara e do Executivo, e também é provocada enquanto denúncia. Essa denúncia chegou primeiro ao governo, o governo se antecipou, tomou as providências, a Câmara ontem se posicionou junto ao prefeito, entendeu as posições tomadas, e aí é um caso superado. Se entendermos que ainda há algum procedimento a ser tomado do ponto de vista legislativo, a casa irá tomar. E fazendo um paralelo, a gente pode até voltar depois para essa questão, mas fazendo mais uma correlação com isso que o presidente falou, no caso, por exemplo, da Zona Azul, quem provocou o Executivo... Que é o nosso próximo tema aqui. Quem está provocando o Executivo é a Câmara. 15 vereadores se posicionaram contra a situação que está a administração da Zona Azul hoje de São Caetano, e estamos provocando o Executivo para que tome também, da mesma forma como provocamos o Ministério Público, o Executivo também, para que também participe disso e tome alguma atitude. Você que está encabeçando esse movimento? Não, são 15 vereadores. No caso, o Pio, por exemplo, é o presidente da Câmara, ele foi escolhido por nós, então ele é responsável por conduzir a Câmara. Mas não é ele que encabeça a Câmara. A Câmara são 19 cabeças autônomas. Inclusive, o líder, o Tite, fez uma fala extremamente importante na terça-feira. Tomou a liberdade de deixar ao lado a função de líder, né, e atuando enquanto vereador, cobrou inclusive uma postura do Executivo, das secretarias responsáveis, uma definição enquanto o processo da Zona Azul. Tá. Então, esse é o movimento da Câmara. É importante esse ponto, Pio e Tite, porque também várias reclamações a respeito da Zona Azul, inclusive a gente sabe que o gabinete de vocês também tem recebido muitas queixas em relação ao horário estendido ali no entorno do Parque Shopping São Caetano, enfim, outras, mas em específico esse documento ou essa iniciativa que partiu da Câmara com a assinatura de 15 dos 19 vereadores. Esse documento, essa iniciativa, ela pede exatamente o quê? Nós pedimos imediatamente ao Ministério Público que tome providências, eventualmente até com uma tutela antecipada, como uma liminar, para que casse o direito da empresa que administra e explora a Zona Azul de dar aquela multinha, aquela pré-multa que você é obrigado a pagar R$20 ali na Rua Espírito Santo. Por uma série de motivos que nós vamos discorrer aqui, mas principalmente porque esses funcionários dessa empresa, eles não têm autonomia nem poder legal concedido a eles de fazer essa pré-multa, que na verdade é uma multa. Deixou de ser uma questão educativa, quando você recebia um talão de Zona Azul em troca dessa pré-multa, para virar uma simples punição, para virar uma multa. Então a gente pede que imediatamente isso seja cessado. Isso, para explicar didaticamente para quem está em casa, hoje se você deixa o veículo, não coloca a Zona Azul, seja por meio do aplicativo, por meio do talão, ou se você não renova dentro do período previsto, você recebe ali um aviso, você paga R$20 ali, como o Tite lembrou, na Rua Espírito Santo, você não tem a multa e você ganha um talão. Se você reincide dentro de 6 meses, você só paga os R$20 novamente, independentemente da quantidade de vezes, e não tem acesso ao novo talão. Na prática, esse documento, essa iniciativa da Câmara Municipal pede para acabar com esse aviso. Como é que seria, então? No caso da pessoa cometer uma infração, quem pode fazer a punição? O próprio funcionário da empresa de Zona Azul, ele deixa uma notificação dizendo que o veículo está estacionado de maneira irregular, e, eventualmente, agentes de trânsito habilitados para isso passarão nas ruas e multarão os carros que estiverem com esse aviso. Como sempre funcionou. Como sempre foi. Isso mudou a partir de quando? A partir dessa licitação, essa empresa venceu uma licitação por 10 anos, então ela vai explorar isso daí durante 10 anos. No final do último governo, no dia 28 de dezembro, saiu um novo decreto mudando uma série de regras, essa inclusive de não receber mais o talão de Zona Azul em troca dos R$20. Ampliou-se para a área do Parque Shopping, ali do bairro Cerâmica, também a Zona Azul, e até numa situação engraçada, porque você tem um talão de Zona Azul que vai até às 6 horas da tarde. E no Parque Shopping você é multado até às 8 horas da noite. E não tem nem onde preencher no talão. Não, não tem, não existe. Você vai lá, a pessoa vem te vender um talão, você fala, mas espera um pouquinho, não tem aqui 8 horas, como é que você vai saber que eu pago? Não pode, porque é uma situação kafkiana, não existe isso. Então a gente pede que, obviamente, isso tudo seja ajustado. Bom, agradecendo aqui a nossa participação dos nossos internautas, veio uma pergunta para o Tite de Maurício Pirquio.
Pergunta ao Tite se ele vier a ter êxito na ação da retirada do aviso de cobrança de tarifa, se a Prefeitura vai multar e guinchar os veículos irregulares, que são uma média de 500 por dia, se a Prefeitura só tem 5 agentes de trânsito. Isso procede? E mais uma vez aqui, didaticamente, deixar claro para quem nos acompanha, o Maurício Piro, que é hoje o empresário responsável que detém a concessão da Zona Azul em São Caetano. 5 agentes de trânsito, eles foram liberados agora para contratação entre os concursados que já existiam na lista de espera. Então a gente tem o dobro disso. Nós temos 10 agentes de trânsito, nós temos também o poder de multar dado à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Guarda Civil Municipal. Mas, na verdade, são 500 GCMs, bem lembrado. Mas, na verdade, a intenção não é multar a torta e a direita. Na verdade, a intenção é que a gente faça uma educação de trânsito e que a gente também, através de outras medidas, a gente possa aumentar a oferta de vagas de estacionamento. Porque, gente, a gente vive hoje uma realidade que é um problema de mobilidade. A falta de vagas. A gente vive a falta de vagas e as faixas das ruas, elas são ocupadas para estacionamento, quando a gente deveria ter maior oferta de estacionamento e esses veículos não estarem ocupando o leito carroçável, para a gente poder ter um fluxo maior, para ter menos trânsito, para ir trabalhar, para voltar para casa. Então, são coisas com as quais a cidade ela tem que começar a pensar e começar a se preparar para o futuro. Não, se não fosse Zona Azul, não teria como parar, porque todo mundo deixaria os carros... Sim, mas você vê uma coisa, se eu amanhã resolver comprar um imóvel e derrubar esse imóvel para fazer um estacionamento, o meu IPTU multiplica por 6. Porque não tem área construída. Exatamente. Né? Então eu vou ter que fazer um ajambradinho para deixar 20% ali do resto de demolição para poder continuar pagando o mesmo IPTU que eu pago com a construção. Então, eu não incentivo as pessoas a criarem estacionamentos. E aí afeta o quê? Você vai ver inúmeros casos. Lojas lindas, doceira, loja de bolo, loja de decoração, loja de roupa. O pessoal faz aquilo lá com capricho, pega as economias que tem, às vezes sai do emprego, pega uma economia, vende um imóvel para poder fazer um investimento bacana. E fala, pô, mas isso aqui não dá certo, não vai para frente. São Caetano não compra em São Caetano, não é. São Caetano não consegue parar o carro. Tá, mas e para a população que agora aguarda a resposta? Qual que é o encaminhamento? 15 vereadores assinaram, encaminharam isso à Prefeitura. Qual que é o próximo passo? O Ministério Público. Ao Ministério Público. Nós queremos que o Ministério Público tome uma atitude. E ontem eu cobrei também que a Prefeitura também tome, através do Departamento Jurídico, do Corpo Técnico, que também nos ajude nessa empreitada. Bom, um abraço aqui para Luciana Patara, para a Glorinha da Banca, para a Glaucia Uliana, o Marco Lombardi, o Moreiro Bazeio, o Marco Savoy, nosso apresentador aqui do programa Sem Limites, que também está aqui na nossa audiência. Mais alguém ainda? Muita gente, e aliás perguntando até para a nossa audiência rotativa retomar, muita gente criticando aqui a Zona Azul como um todo. Mas aí é justamente esse aspecto que tanto o Pio quanto o Tite destacaram aqui, de você estimular e fomentar a rotatividade. Porque senão a pessoa chega e estaciona o carro 8 horas da manhã, faz tudo que tem que fazer, ter uma cidade pequena como São Caetano, volta às 5 horas da tarde e você prejudicou o comércio e toda a economia local. O desafio hoje, Leandro, se você me permite, é preparar a cidade para o futuro. São Caetano hoje é uma cidade que chegou, agora em 2016, 2017, com uma infraestrutura que atendeu uma realidade passada. Agora é preparar a cidade para as próximas gerações. E o que o Tite colocou é muito importante. Né? Hoje nós temos um problemaço de mobilidade urbana. Você precisa rever aí um plano estratégico da cidade de mobilidade, de zoneamento que permite estacionamentos, né? que permite estacionamentos verticais no centro da cidade, por exemplo, você estimular o comércio. Então, ninguém faz um trabalho contrário à Zona Azul. Pelo contrário, você vê aqui antigamente o bairro Santa Paula era um estacionamento de funcionários da GM. Verdade. Né? Então, a Zona Azul é importantíssima até para o comércio, para ser rotativa ao comércio. Como no passado tinha diretamente um investimento ligado a isso. Agora, que precisa discutir melhorias e adequações, isso tá, e isso tem que partir o quê? A Câmara provocar a Prefeitura ou a Prefeitura enviar um projeto específico do plano de mobilidade, ou isso seria um item inserido no plano diretor, por exemplo? Assim, do ponto de vista global, cabe à Prefeitura promover audiências públicas, promover aí um grande debate para discutir esse tema e enviar à Câmara para que a gente analise, dê as opiniões e aprova. Agora, em relação específico à Zona Azul, enquanto um plano diretor não se apresenta à cidade, é nosso papel, enquanto ouvidores da população,
fazer acontecer, cobrar ações efetivas em relação a este problema. Um comentário muito bacana aqui, ó. No tempo que ficamos sem zona azul, era impossível parar. Precisa ter para incentivar a rotatividade. Só queria que fosse fracionado para ser mais justo. Essa é uma outra questão. Então a gente está querendo. Primeiro, os vereadores estão questionando a pré-multa, que na verdade é uma multa. Então o que nós estamos questionando é isso. A necessidade da Zona Azul, ninguém está questionando. Existem questões que estão erradas que a gente também não pode ser fracionado, por exemplo, hoje em São Caetano? Pode. Aplicativo, é muito sim. Pode. A empresa já foi fracionado no passado. Não, mas nem no aplicativo você compra hora cheia, 1 e 2 horas. É mais fácil ainda. Então, você lembra quando tinha aquele token? Lembra do token? Então, o token já era fracionado. Que eu acho que o cidadão faz. Por que mesmo com o aplicativo hoje não tem fracionado em São Caetano? Não é? Esse é o próximo requerimento que nós faremos à empresa para exatamente entender o porquê. Você pega Santo André, outras cidades, tem. Então, a gente defende a Zona Azul, não tem problema nenhum contra a empresa A, B ou C, só precisa ter uma regulamentação mais clara, uma adequação aos anseios do cidadão, da cidadã e do comércio da cidade. Eu nem sei se foi o próprio Tite, da última vez que veio aqui, que falou que aquela maquininha de o parquímetro que eles usam é muito caro, né? Então não se pagaria aqui em São Caetano, mas no aplicativo seria muito simples de se resolver. Na verdade, em 73, quando nós tivemos parquímetro aqui em São Caetano, o que aconteceu foi o seguinte: você tem uma inflação muito grande. Então as moedas elas perdiam o valor, então o equipamento não se pagava. E eu não vejo hoje lugar nenhum que tem parquímetro, mesmo porque é tão fácil, o parquímetro está no teu telefone celular. E é tão simples você fazer o fracionamento disso. Então, você vê, tem coisas que a gente não entende. Você pega, por exemplo, a rua Rafael Corrêa Sampaio, um caso muito interessante. Do começo dela, ali da Alameda São Caetano, até o final do Espírito Santo, ela é inteirinha Zona Azul. Menos entre Oswaldo Cruz e Amazonas. Ninguém sabe por quê. Então é uma questão que a gente também... São dúvidas que a gente tem com relação à Zona Azul. Você me permite, Tite? Claro. É um tema importante e delicado, porque, por exemplo, a empresa que explora, ela é obrigada por lei a repassar um percentual arrecadado para o município para ser investido... 27%. 27%. Em educação do trânsito. Salvo a minha memória, é um dos maiores percentuais de retorno. Então, é um serviço importante do ponto de vista, inclusive, econômico para a prefeitura. Então, por isso que aqui é um debate que se quer feito às claras para que a gente entenda e adeque a qualidade do serviço, a necessidade do serviço, a necessidade da população. E aí, só pontuando, Tite, Pio, espaço sempre aberto. O Maurício Pio que fez a pergunta, repito, ele é o detentor da concessão em São Caetano, está dizendo que ele está afirmando que estas e outras ações são virtude de perseguição política e que ele vai provar isso na justiça. E outro detalhe, também ainda só para fechar o tema... Só para deixar claro, da nossa parte, da Câmara dos Vereadores, nenhum problema com essa questão política. A gente se baseia no princípio da impessoalidade. Não há perseguição política por parte da Câmara. Não, na verdade, o que a gente pega, onde a gente se pega é na questão da pré-multa. Não, porque já houve isso daí na cidade de Indaiatuba e isso foi tirado também. A empresa lá também dava pré-multa, a Câmara dos Vereadores também entrou na Justiça e derrubou essa pré-multa. E por que ele se sente perseguido assim? Não sei. Aí você tem que perguntar para ele. Outro detalhe, também, só fechando a questão da Zona Azul. Tem muita gente que defende, por exemplo, a volta da gestão por parte da associação comercial, falando que, inclusive, parte dos dividendos era usada em outras formas. É possível pensar num modelo como esse hoje em São Caetano? Eu não tenho base jurídica, aí precisa fazer um parecer jurídico. Mas eu, em princípio, creio que não pode. Senão você está fazendo uma renúncia de receita direta ao município para uma determinada associação A ou B ou C. Do ponto de vista da importância do direito, seria ótimo, porque seria um capital reinvestido para o próprio fomento do comércio da cidade. Mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, eu creio, sem ter ainda embasamento jurídico, que não é permitido. E aí, aqui muitas sugestões, inclusive depois o Pio, o Tite, as assessorias vão olhar. Tem gente falando que o ideal seria comprar um cartão mensal, onde você poderia estacionar em qualquer lugar e ir debitando desse cartão. Enfim, modelos não faltam nesse aspecto. Só antes também da gente seguir aqui com os assuntos, as avaliações do Pio e do Tite, quero aproveitar a oportunidade até a presença do Pio Mielo aqui, porque essa semana surgiu também informação falando de um contrato da Câmara Municipal que teria sido contestado pelo valor. O contrato que a Câmara tem em relação à manutenção de veículos, foi questionado que o valor desse ano teria sido um valor superior ao mesmo período do ano passado. Em primeiro lugar, Pio, por que essa diferença de valores?
Primeiro, não há diferença de valores e cada realidade, cada veículo é um veículo. A frota é própria. Cabe à presidência da Câmara cuidar de um bem, de um ativo próprio. Qual a idade da frota hoje dos veículos da Câmara? 12 anos. Aproximadamente 12 anos. Nós temos hoje, nós somos responsáveis por 13 carros, eram 23. Alguns vereadores, o Tite entre eles, fez a devolução no primeiro semestre a esses carros ao Executivo, mais 10 deverão ser retornados ao Executivo agora no segundo semestre. O carro vai se depreciando. Praticamente todos que nos acompanham agora têm um carro e acompanha a depreciação. E quanto mais você postergar a manutenção, maior será o custo para que isso faça. Nós fizemos uma revisão geral de toda a frota. Alguns carros estavam, de fato, em estado perigoso, até para a segurança do assessor, do motorista, do vereador. Nós fizemos todo o remanejamento da frota, aonde a frota inteira já está revisada, com ampla manutenção, e no segundo semestre não será mais necessário para que o faça. Nós tomamos a decisão de fazer essa manutenção no início da gestão. Os carros, salvo algum problema pontual, mas a frota está em plenas condições de uso, e ao retorno ao Executivo os carros estarão prontos a serem utilizados. Então, se lá atrás tivesse esse mesmo cuidado da gestão passada, não estaria nessa condição hoje? É difícil falar lá atrás, porque eu não ordenei a despesa lá atrás. Cabe o carro, a pastilha de freio talvez no passado não teve o desgaste que teve hoje. Então nós temos 13 vereadores que estão chegando agora, que receberam agora esse bem. Foi natural, foi um procedimento da casa em cuidar dos seus ativos. Reformei praticamente todas as mesas, por exemplo, que a gente utiliza, ao invés de abrir um processo licitatório para comprar novas mesas. Ano passado não se gastou nada em reforma de mesa. Esse ano se gastou em reforma de mesa. Houve um aumento de 100%. Então, se você faz uma comparação seca de manutenção de um bem, de um ativo da Câmara, entre o que foi gasto na gestão passada e o que é gasto nessa gestão, isso é inócuo. O que a gente tem que se atentar, na minha opinião, é a responsabilidade orçamentária que a Casa vem tendo. Todos os vereadores, a partir de 1º de julho, agora uma semana, em consenso, nós temos a redução de um assessor por cada gabinete. Houve uma redução de 20% dos quadros de assessores. Isso era uma demanda antiga. São quantos e vão para quantos, Pio? Eram 5 assessores, agora são 4 assessores por gabinete. Houve uma devolução efetiva de 10 veículos, patrocinada por 10 vereadores. Iremos providenciar a devolução dos outros 10 veículos. Os contratos, seguindo inclusive a linha que o Executivo implantou, nós estamos fazendo um esforço coletivo para reduzir em 20% todos os contratos que a Câmara tem. Mesmo porque também foi contingenciada teu duodécimo, tua verba também. O prefeito congela lá, congela aqui. Então, toda a economia, todo o esforço que está sendo feito político e administrativo também precisa ser colocado em conta. Ainda ligado a esse assunto da manutenção, outro questionamento é porque a empresa é ligada a um ex-assessor seu. Teve algum envolvimento político nesse? Pesou decisão política, Pio? De forma alguma. Primeiro, vou dar um exemplo. Amanhã nós temos uma sessão extraordinária. Temos 3 grandes projetos a serem debatidos, outros projetos em comissão, sessão terça-feira que vem, provavelmente mais um extraordinário ao final da semana. Eu não teria tempo, nem hábil, nem se eu quisesse analisar individualmente cada um dos processos. Nós temos hoje um dos sistemas de compra, de controle mais rigorosos que uma Câmara poderia ter. São N fases que passam, e o critério é um só: preço. Nós temos uma empresa que queira fornecer para a Câmara, eis aqui eu deixo o convite aberto para todas, desde marceneiros a oficinas, obrigatoriamente precisa ir à Câmara, faz um contrato preventivo. Esta empresa já estava preventivamente cadastrada na Câmara, já fez serviços em gestões passadas. Quando a gente vai comprar uma pastilha de freio, por exemplo, abre-se um pregão para várias empresas e lá é apresentar o menor preço. Essa empresa apresentou o menor preço, não foi só com ela, teve várias oficinas que foram atendidas. Esta empresa também prestou o serviço, pelo menor preço foi atendido. O funcionário em si não faz parte do quadro da Câmara, já o fez, não faz mais. Então não há absolutamente nenhuma possibilidade de que haja um favorecimento ou uma indicação
política a este caso. Inclusive, vi até fazer um parênteses nisso, Pio, a sua intenção, até na matéria publicada no Jornal Diário do Grande ABC, de implantar uma corregedoria na Câmara? Este projeto está tramitando nas comissões, deve ser apreciado amanhã. Se as comissões entenderem pertinente, eu creio que irão entender, terça-feira que vem será colocada em pauta a criação da Corregedoria Geral da Câmara, que vai acompanhar, monitorar de maneira independente todos os processos, não apenas licitatórios da Câmara, como conduta, postura, acompanhamento da evolução patrimonial dos funcionários, dos comissionados. Então, é um gesto concreto e real que a Câmara vai apresentar à sociedade ao fim deste semestre. E quem faria o papel de corregedor, corregedora? Como é que se chegaria a esse nome? Não, aí a gente tem critérios, né, dentro do projeto de lei que está sendo apreciado pelas comissões, obrigatoriamente advogado ou advogado, está na lei, com o AB ativo, que tem um histórico já de atuação junto ao serviço público. E aí o processo, ainda abre um parênteses, né? A ideia, a médio prazo, é que esse cargo seja concursado, né? Não há tempo hábil para que o faça, mas nós precisamos atender solicitações do tribunal e ao momento político que a gente vive. A Prefeitura está para encaminhar para a Câmara um projeto de reforma administrativa e a Câmara acompanha este momento, também vai dar mais transparência, mais qualidade. Quem é o corregedor, a corregedora, primeiro vamos aprovar o projeto, vamos receber diversas indicações e de maneira também coletiva e transparente faremos a indicação a partir de um currículo qualificado. E aproveitando que você também está falando sobre o atual momento que o país atravessa, qual a sua opinião sobre esses 6 primeiros meses de gestão Auríquio? Boa pergunta. Eu penso que esses 6 primeiros meses, não só para o prefeito Auríquio, como para todos os prefeitos aí, acho que do país e os presidentes de Câmara, foram 6 meses de colocar a casa em ordem. Todos nós tivemos agendas negativas do ponto de vista administrativo. O prefeito não cortou quase 2.000 funcionários porque queria, ou nós cortamos 19 cargos comissionados porque queríamos. Então, é natural que uma agenda administrativa, responsabilidade financeira, faz com que algumas decisões amargas precisam ser tomadas e ajuste significa corte. E você sempre acaba dificultando a vida de alguém. Então, esse início de gestão foi para colocar a casa em ordem, foi para retomar aí as rédeas das finanças do município. Eu creio, e aí é nosso papel de fiscalizar e cobrar, que a partir deste segundo semestre, a cidade volta a ter agora um fôlego com as contas caminhando para estar em dias. Na última audiência pública, o secretário da Fazenda, extremamente competente, ao que nos apresentou Jefferson Costa. Jefferson, colocou quase que um compromisso público da gente finalizar o exercício sem dever nada para ninguém. Assim, os débitos, São Caetano voltar a ter o selo de excelente pagador em dia. Então, creio que a partir do segundo semestre, tanto a agenda do Executivo quanto a agenda do Legislativo vai ser uma agenda extremamente positiva. Vou dar um exemplo, se você me permite, líder. Nós iremos, amanhã, nós vamos estar discutindo 3 projetos importantes do Executivo numa sessão extraordinária. Um deles esse da... Nós vamos estar discutindo amanhã cedo o PPD, o plano... o primeiro projeto, um projeto da Fazenda, que agora vai multar os bancos que não prestarem contas com a sua contabilidade de acordo com as necessidades do município. Então, agora, o sistema financeiro que presta serviço na cidade será obrigado a prestar contas para a nossa fazenda de acordo com as nossas regras, para que aumente a nossa arrecadação. Caso não faça, nós iremos discutir e provavelmente aprovar uma lei que multará as instituições financeiras. Ou seja, apertar o cerco. Hoje é muito frouxo o atual sistema. O banco, não sei se vocês já perceberam, ganha muito dinheiro e na hora de pagar imposto chora demais. Iremos discutir um segundo projeto de lei extremamente importante, que é o PPD, é o plano de parcelamento de débitos, que permite que o cidadão, que a cidadã renegocie as suas dívidas a partir de... Você tem uma série de empresários na cidade que hoje se apresentam em débitos, não é isso? Então são projetos importantes para o nosso dia a dia.
Para a semana que vem tem a recriação do Unimais, não é isso? São tantos projetos que precisam. É muita coisa. Vai ser reaberto. Permitindo também que o DAI faça a gente está permitindo também que o DAI faça a terceirização de alguns serviços. A gente está autorizando o DAI para que possa contratar a empresa terceirizada para que preste serviço de apoio, ainda mais porque agora o DAI é o responsável pela coleta, pelo reuso do lixo na cidade, a reabertura da Unimais, que é a faculdade da terceira idade. Então, o volume de projetos que chega ao concurso na USCS, que vai prever contratar mais de 100 professores, dado o crescimento da universidade. Então, você percebe já no final do semestre o volume de projetos importantes que o Executivo mandou para a Câmara. Então, isso já indica que um segundo semestre será de crescimento e de agendas positivas. Em um momento de crise, falando em contratação, é um sinal muito bom, né? A USCS, ela já tem um histórico de sucesso, né? Ela começou com uma faculdade com 3 cursos, Ciências Econômicas, Administração, Economia e Comércio Exterior, né? 4 cursos. Vou explicar uma variação. E ela hoje é uma universidade com medicina. Para ela ser uma universidade completa, falta muito pouco. E ela precisa se ajustar a esses novos tempos, ela permanece em crescimento, com mensalidades dentro da realidade, então a gente também tem que fazer isso aí. São 150 professores que vão ser contratados, isso é importante dizer, por concurso. Não vai ser livre nomeação. Aliás, o Pio deu a avaliação dele. Tite, você compartilha também desse otimismo e dessa visão de um segundo semestre melhor para São Caetano, do ponto de vista de investimento financeiro? Eu acho, a gente tem tentado fazer a lição de casa, ela é dura, né? Ela é muito difícil. Mas eu estava vendo ontem, por exemplo, o balanço hoje, o balanço foi publicado da Prefeitura do primeiro quadrimestre. E você sabe que a Prefeitura não pode gastar mais do que 54% do seu orçamento com folha de pagamento. E nós estamos no primeiro quadrimestre, considerando todas as indenizações que foram pagas e tudo mais que também acabam onerando, nós estamos em 38%, do limite de 54%, nós estamos em 38%. Então, isso é um sinal muito bom de saúde financeira que a gente está buscando. Tem uma série de indicadores muito bons para a gente ficar com uma expectativa boa agora para o segundo semestre, mas finanças públicas é expectativa, né? Você tem que torcer também para que a arrecadação não caia de uma forma muito abrupta para prejudicar. Você tem uma ideia, por exemplo, nós fizemos em dezembro 150, a Prefeitura de São Caetano pagou 150 mil horas extras em dezembro. Em janeiro só foram pagas 12 mil horas extras e a partir de então nenhuma hora extra está sendo autorizada a ser paga. Então isso tudo era uma coisa que onerava substancialmente também a máquina pública. Então são ajustes difíceis, são ajustes duros, congelou-se inúmeros cargos, contingenciou-se uma série de verbas, mas a gente espera chegar no segundo semestre com melhores dados para comemorar. Bom, o debate paralelo aqui... Continua. E uma das perguntas? Da Lia Andrade, ela quer saber para onde vai os R$20 da pré-multa. Esses R$20 vão para a empresa que gere o sistema de Zona Azul e ela repassa 27% da receita bruta dela para um fundo municipal de transportes. E esse fundo aplica em todas as questões. O que está, por exemplo, à disposição desse investimento do fundo? Ela paga toda a sinalização viária, projetos de educação de trânsito, todas as despesas da Secretaria da CEMOB. Essa pré-multa ela tem um destino e ela é uma parte. Mas ela por si só não é suficiente para financiar toda a despesa da Secretaria. A Secretaria precisa de dotação orçamentária também para isso. Agora nós vamos causar polêmica aqui. O Jorge Salgado vai ter que explicar isso aqui. O Jorge Salgado, presidente da PAI, foi candidato a vice, ex-vereador, comentando aqui, Leandro, Amanda, para a população não deve estar no programa só vereador da situação, tem de ter o contraditório. Como é que está essa história? Tem situação não ter oposição? Pio, Tite, por favor. Agora é dia 19, eu nunca, sempre 19, como é que está essa história? Pergunta do Jorge. Jorge, um grande amigo, me ensinou muito no último mandato, me ensinou inclusive a ser responsável. Me ensinou que tem oposição de ideias, de ideais. Eu me contraponho a várias opiniões do Tite, por exemplo. Ele é um exemplo do neoliberal, não é isso, Tite? Eu tento. Né? Ele tenta. Agora, ser oposição é uma coisa, ser irresponsável é outra.
Amanhã, então, primeiro eu sou presidente da Câmara, Leandro. Eu não sou apenas, com todo respeito aos demais colegas, vereador. Eu tenho que tocar a casa, eu tenho que agir de maneira imparcial a favor da cidade. Chega um projeto do PPD de parcelamento. Qual é a opinião? Eu não deveria colocá-lo em pauta? Deveria trabalhar de maneira contrária? Você está presidente, mas você também é vereador. Sim. Como vereador, você é situação ou oposição? Eu sou a favor da cidade. Eu cobro o prefeito, eu questiono o prefeito e eu defendo aquilo que é bom para a cidade. Então você é o do G19, não é nem do G9, nem do G10, ou isso nunca existiu? Sempre existiu e nunca existiu. Depende do tema, depende das questões, depende da polêmica. Ontem o prefeito reuniu a Câmara dos Vereadores, 16 vereadores, todos foram convidados, 16 vereadores estiveram presentes, onde o prefeito, de maneira democrática, nos apresentou e explicou estes projetos de lei que hoje estão lá na Câmara. E nós o questionamos acerca do debate que já foi questionado aqui no início, do tema que foi questionado no início do debate, da polêmica envolvendo a secretaria. A Câmara se posicionou, não apenas um vereador ou outro, a Câmara. Então, a Câmara, de uma maneira muito transparente, muito bacana, vem se posicionando em diversos temas. Então, tem vereador que tem uma conduta mais pontual em um determinado tema, outros vereadores abraçam outros assuntos, outros temas como sua prioridade. Se o prefeito enviar qualquer projeto para a Câmara que abrir polêmica e nós não entendermos, o projeto vai passar pelas comissões. Por exemplo, esse projeto do DAI entrou terça-feira da semana passada. Seguiu todos os trâmites necessários da Câmara. Então, com debate, com explicações. Então, o governo, o executivo, vem respeitando demais a Câmara, a independência do Legislativo, entende que são poderes distintos, atende os vereadores nas suas demandas, nas suas luzes referentes aos projetos, e a Câmara, também de maneira independente, faz a cobrança ao prefeito, faz os requerimentos que lhe cabe, faz as indicações que são pertinentes. E eu acho que o momento que a cidade vive e viveu nos últimos anos não nos permite políticas irresponsáveis. Nos permite olhar à frente, olhar para a frente e construir junto o que é de melhor para São Caetano. E só em apoio aqui ao que o Pio está dizendo, você ser unanimidade é ruim, inclusive, para o governo. Você cria uma ilusão de que teu governo é muito bom, porque você tem todo mundo te apoiando, todo mundo achando que teu governo é maravilhoso. E não é isso que a gente busca, não é isso que o prefeito Aurico busca, e mesmo os vereadores, a gente tem que ter ponto de vista diferente, a gente tem que debater isso daí. E você vê, por exemplo, 15 vereadores apoiaram a ação junto ao Ministério Público para proibir essa pré-multa. Então é o G15 contra o G4, não existe mais isso. Cada um é autônomo, cada um tem suas ideias. E o Jorge foi líder do governo Aurico também, na última vez que ele foi vereador, junto quando o Aurico foi prefeito. Não tem... 24 anos do Paulo. Exato, foi líder também do Paulo Pinheiro. É que de 2012 para cá, o ambiente político ou geopolítico de São Caetano tem sido diferente. São Caetano, normalmente, nunca chamou tanta atenção na política regional. E de 2012 para cá, até pelo clima que foi estabelecido, em 2016 a vitória foi a eleição mais apertada da forma que foi, e até por alguns indicadores. Por exemplo, a gente nunca tinha uma oposição mais fortalecida, uma oposição mais crítica em São Caetano, e até mesmo porque tinha aquela história de que a Câmara dava cheque em branco para os prefeitos anteriores por conta dos 100% de remanejamento. Tiro daqui, ponho ali, e até esses mecanismos que estão sendo colocados na atual legislatura, essa própria relação que a Câmara tem feito, e o próprio prefeito Aurico, diga-se de passagem, tem que reconhecer o tratamento que ele tem dado à Câmara Municipal nesse terceiro mandato dele é completamente diferente do tratamento que o prefeito Aurico deu à Câmara Municipal nas duas gestões anteriores. Eu não concordo, eu concordo em parte, né? Veja bem, eu fui vereador junto com o Tortorello, de saudosa memória, que Deus o tenha em bom lugar, mas eu cheguei em inauguração com o Tortorello que ele não citava nem o nome do vereador. Verdade, não, é um histórico que eu falei do Aurico porque é o atual prefeito, mas um histórico de todos os prefeitos. E o Aurico como prefeito, eu acompanhei bastante, você pode passar até hoje nos próprios públicos que ele inaugurou, além dele citar e dar a palavra para os vereadores nas inaugurações, em todas as placas consta o nome, inclusive, do presidente da Câmara. Não, eu pelo menos vou falar do mais recente, eu
sou mais novo que vocês. Eu não me lembrava ou não me lembro de qual foi a última vistoria que teve uma presença tão grande de vereadores como da escola aqui do lado, José Auríquio. Eu não me recordo qual foi a outra agenda de um prefeito, pode ser até o Auríquio nas gestões passadas, com uma presença tão grande dos vereadores. Independente de ser base, situação, oposição, independente, mas pela forma que o tema foi tão discutido e amplamente discutido. Claro que as redes sociais ajudam muito nisso, a gente tem que tirar as medidas, a própria forma que os temas vêm tão rapidamente à tona, isso não era tão verificado em momentos anteriores da política, em especial de São Caetano. Leandro, se você me permite, eu e o Tite fomos protagonistas. Essa história de IG se criou no início do ano por conta da eleição da Câmara. Verdade. Que é uma eleição que compete ao Legislativo. São 19 vereadores disputando uma cadeira, disputando um espaço de poder que é importante e cada um se articula de alguma maneira. Criou-se a fantasia, a ilusão que o Pio ganhou porque venceu da oposição. Eu não fui eleito no sentido de ser oposição ao governo, ao Auríquio e a nenhum outro governo que assim o seja. Eu fui eleito presidente da Câmara para conduzir neste biênio, com a responsabilidade que me cabe, a peça orçamentária da Câmara, os projetos que o prefeito manda, e a oposição enquanto vereador, ou situação enquanto vereador, é feita no dia a dia, é feito no debate. O prefeito, volta a repetir, o prefeito reuniu os vereadores para discutir um projeto extremamente importante, que é o concurso de professores da USCS. O que é ser oposição? Eu tenho certeza que vai ser um dos debates extremamente ricos da Câmara este ano neste projeto, e eu não vou ficar surpreso se houver unanimidade neste projeto, porque ele é importante. Vamos presumir que haja, eu não estou afirmando que haverá, cada vereador tem o seu voto. Significa que agora todo mundo é situação? Não, mas também não existe democracia sem oposição, sem um contraditório. Há o contraditório dentro da Câmara, há o contraditório no governo, o prefeito estimula que haja unanimidade. A gente briga muito lá dentro. O pessoal acha que o nosso trabalho... Como é que é essa história? Vocês quebram um pau lá dentro. Mas você não imagina o quanto. O pessoal acha que o nosso trabalho está sintetizado naquelas 2 horas que a gente passa no plenário, mas não é verdade. Hoje o Leandro me mandou mensagem, às 7h30 da manhã eu já estava na rua, a gente já estava trabalhando. Isso é verdade. Às 7h30 ele falou comigo, às 7h35 ele falou com o presidente. Foi. E aí a gente já está trabalhando. E os dois estavam online. Com os vereadores, a gente já está online. Então, não tem, aquilo lá, o plenário, a sessão, ela é só homologação de tudo aquilo que nós já discutimos, conversamos, exatamente. Durante a semana. E quero dizer uma coisa a mais. Hoje o político está demonizado no Brasil. É verdade. Não tem pior que político, e isso é um pecado que nós estamos cometendo, de demonizar o político, porque nós precisamos do político para votar a reforma trabalhista. Sem a reforma trabalhista não tem emprego. A reforma da Previdência, sem a reforma da Previdência não tem futuro, não tem aposentadoria, não tem economia que sustente. E nós estamos demonizando o político. E a gente demoniza o político ou porque ele é oposição, a gente demoniza muito, ou a gente demoniza o político porque agora ele virou situação, que agora ele é isso, já aquilo. O Pio disputou uma eleição legítima, democrática, que foi para a presidência da Câmara. Ele queria ser presidente da Câmara, eu queria ser presidente da Câmara, outros vereadores queriam ser presidente. Ele ganhou a eleição. Acabou a eleição da presidência da Câmara, acabou o nosso problema. Vamos seguir a vida em frente, vamos negociar, vamos conversar. O governo tem que andar, a cidade tem que existir. Em política tem vencidos e vencedores. Não existem derrotados. Você não pode derrotar ninguém. Você terminou aquele processo, levanta que amanhã o vencido pode ser você. Não pode. E isso é uma prova de maturidade. Um político jovem, eu já não sou tão jovem, mas eu gosto de ser político. De maturidade. Nós temos que olhar para frente, nós temos que conversar, nós temos que dar espaço para o contraditório. Ninguém gosta do contraditório. Hoje você vai discutir no Facebook, você vai apresentar alguma coisa, não. E aqui eu quero fazer um testemunho aqui público, porque isso parece que em São Caetano é um quebra de paradigmas. O que o Pio e o Tite estão fazendo aqui hoje, nada mais é do que a coisa mais natural e frequente que deveria acontecer na política. Quando você tem, por exemplo, o momento do Jornal da Globo, meia-noite do Pinga Fogo, você traz deputados, senadores com visão opostas, vieram aqui, falaram de todos os temas mais polêmicos da cidade, porque a gente aqui critica também, porque tem político o seguinte, qual
qual é a pauta? Ah, vai falar assim, não, só quero falar de coisa boa. Em nenhum momento o Pio fez isso, em nenhum momento o Tite fez isso. Abriram espaço de forma transparente, não tem jogo combinado. Por isso, publicamente, independentemente de entrar no mérito das discussões, isso quem vai fazer a avaliação e o melhor professor e julgador do trabalho de cada um de vocês é a população, morador de São Caetano, mas quero parabenizar a postura do Pio, parabenizar a postura do Tite e deixar isso como desafio para os outros 17 vereadores, porque na hora do vamos ver, do bastidor, todo mundo quer vir. Ah, eu vou, mas se for sozinho, eu vou, mas se for o fulano de tal, eu vou se for o ciclano de tal. E hoje vieram o presidente da Câmara e justamente o líder do governo. Parabéns pela postura dos dois. Muito obrigado. E só quero concluir uma coisinha aqui. Essa confusão toda que você falou que existiu na política de São Caetano é porque faltou juízo. De quem? Dos agentes políticos envolvidos. E nós estamos tentando trazer hoje, e eu falo isso em meu nome, tenho certeza que falo o nome do presidente Pio Mielo, nós estamos tentando trazer juízo para a política de São Caetano do Sul. Nós não podemos viver na beligerância. A beligerância não é boa para ninguém. Não se faz política. Primeiro, eu vou usar aqui tentar dar uma aula de anatomia, apesar de eu ser matemático, com o fígado. Ah, eu não gosto do Tite por qualquer motivo, então qualquer coisa que ele me apresente, eu sou contra. Não se faz política com o coração. Ah, então eu gosto do Tite, qualquer coisa que ele me apresente é maravilhoso. Se faz política de maneira racional. Hoje foi publicado uma ata de preço autorizando o prefeito dando reinício ao programa de cesta básicas na cidade. Extremamente importante. Se fosse uma política rasteira, se fosse uma política contrária à cidade, vamos parar a licitação, vamos representar, vamos questionar. Hoje, pela lei da transparência, hoje pelo Tribunal de Contas, hoje qualquer cidadão bloqueia, interage, interfere. É claro que a gente fiscaliza, é claro que a gente cobra, é uma Câmara extremamente ativa, o Tite foi muito feliz, o pessoal vai lá nos acompanhar no plenário, acha que é só aquele momento. Eu vou usar aqui uma expressão popular, às vezes o pau come entre os vereadores para discutir um projeto. Come sim. Assim, literalmente, para discutir um projeto, para melhorar, para debater nas comissões. É uma Câmara, eu estou no meu segundo mandato, não, é difícil comparar câmaras, mas é uma Câmara, até pelo seu perfil, uma Câmara jovem do ponto de vista de vereadores. 13 dos 19 vereadores? 13, né, dos 19 vereadores, entre eles o Tite já foi vereador no passado, a Sueli, mas está retomando uma vida legislativa. Então, são 19 vereadores que precisam mostrar trabalho, precisam mostrar serviço e tem feito. São projetos em que pese o nosso regimento interno ser extremamente rigoroso, né, dando pouca liberdade para os vereadores. São projetos importantes, são indicações importantes, são debates importantes que a Câmara promove. Bom, e viva a democracia, né? Porque, como já dizia Nietzsche, toda unanimidade é burra, né? E nós estamos aqui com o nosso tempo restaurado, né, Leandro? Não. Por isso, eu quero rapidamente aqui, Pio, considerações finais aí, agradecer a tua presença mais uma vez. Obrigado, Leandro, Amanda, a todos vocês que nos acompanharam. Prometo dar uma lida em todas os comentários, as sugestões para que a gente possa acompanhar. Convido também a que vocês participem das sessões das câmaras, às terças-feiras, e cobrem os vereadores. Tite, obrigado. Obrigado a vocês. Eu espero ter sido útil para a população, a nossa conversa, que nós tentamos esclarecer, e estamos à disposição para mais vezes. Legal. Respeito quem não gosta de política, mas quero que você saiba que será comandado por todos aqueles que gostam. Boa noite. Boa noite a todos.